Olá, começa agora mais um Alesp Cidadania. Em dezembro do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei de número 18.065, que altera as regras sobre a cobrança de PVA no estado de São Paulo. Entre outras mudanças, a lei que garante os proprietários de veículos híbridos não tenham que pagar o imposto. Para entender o que mudou e quem tem direito à isenção da taxa, recebo aqui nos estúdios Alessandro Batista, advogado tributarista do escritório Almendros Batista e Naufel Advogados. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né? É muito bom estar aqui com vocês e poder, de algum modo, tirar algumas dúvidas a respeito do tema. É um tema que impacta a sociedade. A gente tem assistido um aumento expressivo dos carros eletrificados no Brasil, né? O brasileiro gostou da ideia, tem comprado, tem adquirido e o benefício é interessante para todos nós, né? E o benefício vale para todos os carros já a partir desse ano do IPVA de 2025. Detalha para a gente. A gente tem uma modelagem de veículos eletrificados, né? A gente tem veículos 100% elétricos, a gente tem veículos híbridos a combustão etanol, que é uma menor quantidade de modelos disponíveis, híbridos a combustão gasolina, que é uma maior quantidade de veículos disponíveis nesse sentido, e alguns outros modelos que aí vai mudar a forma de carregamento da bateria, né? Se ele é plug-in, se ele não é plug-in, se ele precisa de um mecanismo específico para carregar, se ele é de célula, né? A gente tem agora modelos novos chegando aí nesse sentido dos eletrificados com outros modelos mais modernos, mas o fato é que essa legislação, que é um benefício, ela não atinge todos os modelos. Então, ela pega que tipo de carro? Ela pega os carros que são 100% elétricos e os carros que são híbridos, mas o combustível alternativo é o etanol, tá? E ficam fora também os caminhões e os ônibus eletrificados. Ficaram fora desta vez, porque a gente tem essa legislação alterada e atualizada já há alguns anos, né? A gente tem em São Paulo, por exemplo, ônibus eletrificados há bastante tempo. A gente tem visto caminhões eletrificados com maior intensidade, né? Mas dessa vez eles ficaram de fora. Inclusive, você participou de quando o governo apresentou, o Poder Executivo apresentou o projeto aqui à Alesp, a casa. Você esteve presente em algumas discussões. Esse projeto foi e voltou várias vezes. Por quê e como? Esse projeto, na verdade, originalmente ele é de 2023. Naquele ano não foi possível, não houve convergência no entendimento da casa para aprovação. Ele ficou para 2024. Aí ele veio com uma proposta do governo. Essa proposta, ela foi e voltou várias vezes, tá? Não houve consenso nos primeiros momentos e somente no finalzinho do ano, já com a emergência de ter essa decisão final, porque o IPVA começa a chegar para os contribuintes a partir de janeiro, é que houve a votação favorável, né? Salvo engano, 50 votos a 10, alguma coisa assim. Tá? Eu acompanhei porque atuo na área com algumas montadoras já há algum tempo, né? E essa legislação ela é bastante importante até para a política das empresas, na motorização, na escolha da motorização. O fato de ter ficado, por exemplo, o veículo eletrificado com combustão alternativa de gasolina fora, gera uma certa preocupação, porque ele é o veículo que mais agradou o brasileiro e provavelmente e estatisticamente o mais vendido. Até porque a gente não tem. Você falava que você viajou a Bonito, a Mato Grosso. Lá tem a praça para carregar o carro. Aqui tem, mas no meio do caminho não tem. Então a pessoa não pode ir com um carro 100% elétrico que fica no meio do caminho. Ainda não tem autonomia. Não tem. Não tem uma autonomia. A gente tem alguns veículos com boas autonomias, né? Mas ainda assim viaja. O Brasil é um país continental. Não dá para atravessar o Brasil ou boa parte dos estados com um veículo elétrico ainda, né? Dentro do estado de São Paulo, a gente encontra uma quantidade bastante grande de estações de carregamento.
Mas fora do estado de São Paulo, a dificuldade ela é real, ela é efetiva. Portanto, um carro 100% elétrico não consegue concluir uma viagem, mas um carro híbrido já é possível, contando com a gasolina para esse momento de falta de estação de carregamento. A gasolina ou o álcool, né? Ou o etanol. O etanol. Certamente as montadoras poderiam explicar melhor a razão pela qual adotaram a gasolina como o combustível escolhido aí, né? O etanol ele não está na maior parte dos modelos, infelizmente. Até porque, pelo que a gente percebe e sabe, né, o etanol é uma energia limpa que combinaria muito bem com o carro elétrico, né? Mas talvez por razões técnicas as montadoras optaram pelo combustível gasolina, né? Tem um fato também preponderante que essas montadoras que estão sendo mais arrojadas ou dedicadas exclusivamente a esses modelos, elas vêm de fora e de uma realidade do combustível completamente diferente da nossa. Onde não existe etanol. Exatamente, né? A nossa capacidade de produção do etanol provavelmente não vai ser encontrada em outro lugar do mundo. Então, por falta talvez de conhecer essa realidade do Brasil, é que elas vieram já com seus projetos prontos, já, né, que funcionam em outros lugares do mundo. Talvez não fizesse sentido fazer um projeto exclusivo para o Brasil, para atender essa especificidade. Melhor seria, então, adequar com aquilo que ele já tem para atender outros lugares do mundo. Agora, por que um carro que ajuda o planeta, que é verde, é tão caro? Essa é uma pergunta... Que nós temos aí, qual que é o valor médio de um carro elétrico ou híbrido hoje? De quanto? A gente tem modelos populares, né? Mas provavelmente hoje o mais barato, algo entre 120 e 130 mil reais. O que a gente vê muito nas ruas são as SUVs, não? Essas ficaram muito famosas. Acho que provavelmente o modelo mais vendido. Mas ultrapassa bem esse valor e ultrapassa o teto da lei. Porque é isso que eu gostaria. Detalhe um pouco do teto da lei para a gente. Os detalhes da lei. Ela trouxe esse teto de 250 mil reais, preço de veículo, para ter acesso ao benefício da isenção. Mas boa parte dessas SUVs, elas estão para além desses 250 mil reais, né? E estão nesse preço por conta de uma alta carga tributária que nós temos no Brasil. A carga tributária para o veículo, ela ultrapassa 40%. E ainda mais quando é importado. Exatamente, exatamente. Mas o maior encargo está aqui, né? Então, mas tem o imposto da importação, também, que é muito pesado. Que é relevante, é muito relevante, né? Você contava nos bastidores que as primeiras montadoras esperavam vender a que valor os carros aqui? Tem uma montadora que chegou no Brasil com a pretensão de vender o veículo com um teto de 175 mil. E esse valor foi dobrado para atender aqui a necessidade desse custo Brasil, que ele é bastante alto. A gente reclama bastante, mas o nosso modelo de tributação é muito peculiar, né? O IPVA, por exemplo, a gente não encontra na maior parte dos países do mundo, porque ele é um imposto de propriedade, né? Enquanto que outros países do mundo cobram taxas para essa manutenção ou essa despesa que, tecnicamente, o veículo pode dar para a sociedade ao utilizar a pista, a utilizar os sinaleiros todos, a sinalização de via, isso tem um custo, né? Então, a maior parte dos países adotou o modelo de taxa. Nós não, nós temos um modelo de tributar a propriedade. Então, para quem está zapeando agora na TV ou mesmo estava distraído ali no YouTube e quer saber, a nova lei, ela dá isenção a carros híbridos, elétricos, mas híbridos com etanol e não gasolina, e com teto máximo de 250 mil, e ficaram de fora aí para questionamento e bastante reclamação da associação de classe, os ônibus e caminhões, né? A gente tem visto, e seria bastante interessante que tivesse atendido, porque a gente assistindo no dia a dia nosso na rua, né, você percebe que os caminhões e os ônibus, eles são muito poluidores, né?
Se tivesse mantido, e talvez volte, tá? Não quer dizer que no ano que vem ou no final deste ano a gente não tenha um ajuste nesse sentido. Pode ser que para o ano que vem haja um ajuste, que os caminhões voltem. A gente está com dificuldade aqui, por exemplo, com relação aos ônibus, né? As estações de carregamento já estão... Nas garagens todas já estão no limite. Então, a gente não suporta mais uma frota nova, né? Essa infraestrutura está sendo atualizada, mas é demorado, não é rápido, é um processo lento, né? Até pela quantidade de veículos. Essas estações não são como essas mais simples, que a gente pode instalar em casa quando compra o veículo. Para o caminhão, para o ônibus, elas são mais complexas, né? Elas são mais profissionais, né? Aqui no Brasil, nós já temos 2 parques produtivos que ainda não estão em escala, em linha de produção, que é da BYD, que é em Camaçari, na Bahia, que ocupou a área onde era a Ford, e aqui no estado de São Paulo, em Iracemápolis, que é a GWM, que ocupou onde era a Mercedes. A partir do momento que esses carros começarem a ser produzidos no Brasil, qual será a redução do custo, já que nós não teremos aí a taxa de importação? Olha, a gente está no meio de uma reforma tributária, né? Então está todo mundo refazendo os cálculos todos aí. Essas empresas também o farão, né? A importação, ela talvez o custo maior, além da tributação, seja o fretamento. Veja, um carro produzido na China, para chegar aqui, ele trajeto bastante grande e o custo desse transporte é bastante alto, né? Quando ele chega aqui, ele precisa passar por aquele procedimento todo burocrático de nacionalização. Ele não é rápido, né? Ele é demorado para um bem tão grande, né? Um produto tão grande, né? De alto valor agregado. Também. Ele chega no navio em grande quantidade, ele vai entrar em caminhão. A gente tem lá a análise até do IBAMA, né? Por conta da questão de emissão de poluentes. O IBAMA vai olhar se esse veículo cumpriu as regras, se vai analisar manual, né? A Receita Federal vai fazer o despacho aduaneiro dele. Então, tudo isso gera um custo bastante alto. Eu acredito que a gente vai ter uma redução, sim, mas ela vai depender também de que as empresas sejam capazes de se reorganizar nessa reforma tributária e buscar caminhos que não façam com que, na verdade, tenha uma redução por conta de estar produzindo aqui, mas um aumento por conta da reforma. Nossa, tem esse risco? Esse risco ocorre. É real? Ele é real. Ele é real. Os ajustes são importantes. A reforma tributária, ela veio, ela era muito esperada, ela acabou juntando alguns tributos, não houve efetivamente a extinção, né? No que diz respeito do efeito da carga tributária, né? Ela otimizou, a gente vai conseguir fazer tudo muito mais rápido. Isso era um problema para as empresas, ou seja, a gente tinha que ter uma grande quantidade de mão de obra dedicada a prestar informação para o fisco. O fisco, no modo geral, tanto municipal, estadual como federal, nos últimos anos, tem se preocupado em otimizar para os contribuintes, tornar mais ágil, tornar mais rápido. A inteligência artificial também tem colaborado, né? Então, a gente já vê as empresas contando também com mecanismos de inteligência artificial para conseguir reunir informação e entregar em tempo e com qualidade para o fisco. A inteligência artificial é uma realidade na Receita Federal, no Leão? Sem dúvida, é uma realidade para otimização, né? No passado, a gente já tinha como ferramentas, né? Não de inteligência, mas como ferramentas de otimização. E hoje o fisco, do modo geral, assim como todos nós, né? Já buscamos, lá no escritório, a gente tem inteligência artificial atendendo para otimizar, para dedicar menos tempo naquilo que é burocrático, que é mais demorado, né? Para dedicar mais tempo em atender o cliente. A Receita Federal, a Receita Estadual também, buscando alternativas nessas ferramentas. É um mundo novo chegando. Talvez, no primeiro momento, a gente tenha essa impressão de, poxa, mas é o leão com mais fome, né? Mas, por outro lado, otimiza para todos, ajuda a todos, né? E barateia também, barateia a nossa vida, à medida em que ela otimiza processos, reduz tempo dedicado, né? Vocês estão empregando menos por isso?
Não, acho que a grande questão é que é uma conversa dos mais antigos no escritório. Os mais novos, os que nasceram nessa geração tecnológica, eles têm muito a certeza de que eles dominam, né? Mas a inteligência... Que a IA faz tudo. E que eles são muito capazes, né? A gente tem visto, por exemplo, empresas contratar os 40 a mais, os 50 a mais de volta, porque são profissionais mais capazes de perguntar, né? Porque a IA, ela precisa de comando e reunir informações e desenvolver conhecimento. Para isso, ela precisa de que o questionamento seja bem feito. A experiência, o conhecimento, a cultura de trabalho, etc., a experiência profissional, tudo isso faz diferença na hora de perguntar. Então, na prática, a gente vê os mais jovens com mais dificuldade com a inteligência artificial do que aqueles que já passaram dos 40, por exemplo, como eu. Inclusive, o que eu estava ouvindo outro dia, até lendo, que diz que esse pessoal 40 a mais, 50 a mais, está sendo recontratado por escritórios, por empresas. Por quê? Porque os mais jovens não têm o domínio da língua, não sabem verbalizar. Sem dúvida. Sempre falaram por 3 letras e não sabem usar as palavras, não sabem a diferença. Texto curto, o sentido da palavra, né? O que ela representa, a abrangência dessa palavra, dos termos. É fato que eles têm dificuldade nessa composição. E aí a inteligência artificial acaba ficando inútil se... E é notório que a produtividade de um e de outro é gritante. Na nossa, pelo menos no direito, é gritante. É gritante. Os mais jovens precisam aprender muito. Precisam aprender muito. A gente tem visto também empresas contratando os 50 a mais para orientar aqueles que estão trabalhando na tecnologia e forjando a IA, né, para que ela tenha maior abrangência, para que tenha maior capacidade, até intelectual. Né? Então, esses 50 a mais estão colaborando nesse sentido também, não só ali no dia a dia realmente, mas na formação, na forja dela, lá atrás. Né? Então, de fato, isso tem ocorrido. E talvez ocorra também no fisco, nesse sentido, ou seja, os fiscais que estão lá para se aposentar, né? E porventura pensaram que a inteligência artificial fosse um agente substituidor, né? Fosse aposentar? Pelo contrário, agora eles vão ser mais importantes do que nunca, porque tem toda uma experiência profissional capaz de gerar conhecimento e informação nas inteligências artificiais, para que aí sim elas sejam ferramenta efetiva, né? Agora, doutora Alessandra Batista, retomando aqui o nosso assunto, que é a lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas ao final do ano passado, a Lei 18.065, que foi sancionada em 18 de dezembro, que altera as regras da cobrança do IPVA para os carros híbridos. Como que deve proceder o proprietário de um carro híbrido eletrificado, híbrido a etanol, porque é só para isso que vale a isenção. Como que ele deve proceder no que diz respeito à documentação, para que ele não seja parado e seja multado? Antes de mais nada, consultar o despachante, os profissionais de área, porque embora o texto legal defina quem são aqueles que estão dentro ou fora da isenção, ele não é de tão simples leitura. É tudo muito novo também. É muito novo e é uma legislação que faz menção à legislação original do IPVA. Então, para quem não está habituado a fazer a leitura de legislação tributária, por exemplo, pode sentir um pouco de dificuldade de ficar na dúvida o que de fato está dentro ou está fora. Né? Então, sugiro que busque um auxílio de um despachante, ou um advogado, ou um contador, para que possa fazer essa leitura da legislação. Em quanto tempo você acredita que nós teremos aí um parque produtivo mais híbrido no que diz respeito a essa questão da combustão aqui no Brasil? E também se você puder comparar em relação a países da Europa, onde se falava que até 2030 só carro elétrico estaria circulando. Já é uma urgência para a gente. O crescimento foi bastante grande nos últimos 10 anos.
A gente dá uma olhadinha nas estatísticas, em 2014 o carro híbrido elétrico representava 0 ponto qualquer coisa dentro do mercado automobilístico brasileiro. Hoje ele já representa 7,6%. É muito para tão pouco tempo. O efeito é exatamente a falta dessas estações de carregamento. A Europa tinha essa pretensão, né, até 2030, no que diz respeito ao transporte público. Os países mais desenvolvidos da Europa já não contam com nenhum veículo a combustão, né? Todos eletrificados. Eu tive experiência, por exemplo, de andar de motocicleta na Europa elétrica que estava na rua, para poder... Você passa o cartão de crédito, pega a moto, faz o trajeto que você precisa fazer, depois você devolve ela numa dessas praças, como temos bicicleta aqui, né? E avançar nesse sentido no Brasil já virou uma necessidade. Antes talvez fosse um plano, um projeto. Hoje já é uma necessidade, tendo em vista o grande número de carros elétricos já em frota, né? Em frota de rua. E é preciso vontade política para tornar o carro elétrico ou o carro híbrido com preços populares, o carro popular do Brasil, tão famoso 10, 20, 30 anos atrás? E hoje a gente já não acha, porque hoje o carro mais barato custa acho que 150, 160 mil. A gente tem algumas promessas das montadoras de baratear o carro elétrico nos próximos anos aí. Tem 2 modelos para chegarem esse ano aqui. A médio prazo? A médio prazo com faixa de 60 a 80 mil reais, o que é algo bastante interessante, tendo em vista que desde Covid, né, a gente viu o preço dos veículos subirem substancialmente. A vontade política, acredito que... Mas aí esse carro seria produzido no Brasil, não importado. Produzido no Brasil. Mas mesmo o importado, talvez... Claro, um carro com menos potência, de menor tamanho, né? Autonomia mais baixa. Exatamente. Atender dentro da cidade, né? Acho que plenamente possível. Da mesma forma que foram os carros populares que foram lançados a baixo preço lá atrás. Sem dúvida, sem dúvida. As SUVs que ficaram famosas aí, que agradaram a todos pelo tamanho, né, pelo design, essas talvez demorem um pouco mais de tempo. É importante sim uma vontade política para otimizar o custo dessa produção toda, né? A gente almeja, temos esse como bandeira, né? Um país que a nossa energia limpa, ela é a mais relevante do mundo, né? Então a gente ter carros elétricos aqui, eletrificados, híbridos com o etanol, eu acho que é uma realidade muito possível se houver convergência da indústria com a nossa vontade política por parte dos nossos representantes. Lembrando que ao final deste ano nós teremos a COP, né? COP 30 em Belém, né? Seria bacana apresentar algo bastante efetivo, né, na COP. Talvez um carro 100% nacional aqui, um modelo criado para o Brasil, diante das nossas circunstâncias. As empresas que chegaram e trouxeram e têm seu desenvolvimento de veículo exclusivo, né, para os carros elétricos e híbridos, estão conhecendo o Brasil, estão entendendo como é que o brasileiro pensa sobre carro. O brasileiro é apaixonado por carro, né? Então eles estão conhecendo bem a vontade do público. Talvez esse feedback aí que eles estão tendo nos últimos anos permitam que eles possam gerar um modelo exclusivo para a gente aqui, né? O que mais atrai e o que mais choca a indústria estrangeira que vem aportar-se aqui no país? A burocracia, certamente, né? Nós somos um país bastante burocrático. A gente tem muito formulário para preencher, né? Então esses processos todos, eles são demorados e causam um impacto bastante grande para uma multinacional que não está habituada a tantos procedimentos para a obtenção de licença, de alvarás, autorização de funcionamento. A investir e não ver rodar, né? Exatamente. Então, essa otimização da burocracia talvez seja o elemento mais importante para a nossa classe política pensar de como resolver e do que fazer para reduzir.
né? E contando talvez até com a tecnologia como elemento, né? Hoje a gente já consegue, por exemplo, boa parte dos serviços administrativos, tributários, nas prefeituras, nos estados, aí no governo federal, fazer eletronicamente, né? O certificado digital trouxe uma revolução, né? Hoje a gente consegue assinar documento com certificado digital, isso é bastante importante. Mas ainda há bastante coisa a se fazer, né? Essas empresas vêm para o Brasil para que elas possam comercializar em todos os estados, elas precisam de autorização dos estados. E essa autorização se dá através de inscrição estadual, que não é simples de obter, né? Por quê? Boa parte dos estados já criam algumas barreiras para o contribuinte externo. Começando por São Paulo. São Paulo é certamente o mais desenvolvido nesse sentido e é o mais célere. Aqui em São Paulo é possível abrir uma empresa em 24 horas, né? Padrão Suíça. Em outros estados já não é tão fácil assim. A nossa junta comercial aqui ela é 100% eletrônica, né? Todos os documentos enviados eletronicamente. O contribuinte consegue pegar uma cópia eletronicamente. Em outros estados ainda é preciso visitar o órgão, pegar a senha, enfrentar fila. Isso é um problema, né? O que era o nosso Detran aí 20 anos atrás, né? Exato. 25 anos atrás. Aliás, o Poupa Tempo foi criação de São Paulo e o Brasil todo já... quem não copiou ainda está em vias de... Inclusive aqui na Lesp nós temos uma agência do Poupa Tempo também. E é fantástico, porque consegue fazer serviços com muita agilidade, né? Então, o fisco, do modo geral, no Brasil, é uma dificuldade burocrática. E quando se fala de custo do Brasil, está muito mais ligado a isso do que efetivamente a alíquota do imposto. Alessandro, agradeço muito a você, a sua participação aqui no Alesp Cidadania. Hoje nós falamos sobre essa lei que foi sancionada pelo governador ao final do ano, que dá isenção do IPVA para determinados modelos de carros híbridos, carros eletrificados. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço e à disposição. Muito obrigada. E a você, obrigada pela participação, pela sua audiência. Fique sempre ligado à Alesp Cidadania, levando informação de conteúdo e prestando serviço a você. Atenção, fique atento às redes sociais da Rede Alesp e também ao nosso YouTube. Até mais!